Vamos falar sobre a Petrobras, que encerrou o primeiro trimestre de 2026 no topo do ranking global de lucratividade, gente, entre as grandes petroleiras do mundo. Segundo o levantamento da Elusite, a estatal brasileira registrou um lucro de 6 bilhões e 250 milhões de dólares, superando gigantes como a Shell e a ExxonMobil. O resultado foi impulsionado principalmente pela valorização do real frente ao dólar, o que elevou também o valor da companhia na comparação internacional. Além da alta produtividade, claro, nos campos do pré-sal. Mesmo com uma leve queda no lucro quando calculado em reais, a companhia assumiu a liderança que no ano passado pertencia aos Estados Unidos. E é para analisar esse cenário que a gente conversa agora com o Marcos Praça, diretor de análise da Zero Markets Brasil, que já está aqui comigo. Marcos, muito bom dia para você, meu querido. Bem-vindo sempre aqui à nossa programação. Bom dia, Débora. Bom dia a todos. É sempre um prazer participar. Muito obrigado pelo convite. Marcos, vamos lá, né? Petrobras aparecendo aí como uma petroleira mais lucrativa do mundo. Claro que a gente sabe que parte importante desse desempenho vem do câmbio. Mas eu quero entender, do teu ponto de vista, como que o mercado internacional deve olhar agora para essa liderança da Petrobras, né? É como uma prova realmente de eficiência operacional ou efeito pontual que a gente sabe que houve realmente nesse resultado em relação ao câmbio? É engraçado porque olha como é que o câmbio gera uma ótica dupla, né? A gente, Uhum. no Brasil, apesar de todo, a gente ter virado esse top 1 aí do ranking mundial, no Brasil, a produção caiu. A situação ali, o rendimento, ele caiu em relação ao mesmo período do ano passado. Não foi bom. Foi, claro que bom dentro das suas, mas não em comparação ao que foi no ano passado, não foi bom, caiu. Já no ranking mundial subiu os 2 pontos por conta do dólar. Então, por conta do dólar, tivemos essa ótica positiva, né, em relação a mostrar esse balanço para o resto do mundo e, ao mesmo tempo, teve essa ótica negativa, atrapalhou, né, no balanço do Brasil, dentro do Brasil, por conta justamente do petróleo, do dólar ter desvalorizado, o barril de petróleo em relação ao real não ficou vantajoso. Então, é curioso porque tem essa ótica, mas no caso, o estrangeiro, ele vai olhar em dólar, não vai fazer esse comparativo na moeda local. Nós, brasileiros, vamos ter essa consciência. Vamos olhar, claro que analistas mais especialistas vão ter que dar uma olhada mais a fundo, né? Mas é interessante a gente ver esse tipo de comparação, porque em muitos dos casos é mais uma operação cambial que faz que criou esse efeito, inclusive duplo, como eu falei, negativo dentro e positivo fora, do que realmente ali só performance. Apesar de que a performance da Petrobras, ela é absurdamente alta, ela é líder de pré-sal, né? No caso, o Brasil, líder absoluto, com pré-sal aí respondendo a mais de 80% da produção nacional e mais de 1/3 da produção da América Latina. Então, basicamente, é, é, ele tem uma carta na manga muito grande com essa resiliência aí por conta do pré-sal. Eu lembro quando começou esse papo de pré-sal lá, se não me engano, em 2006, né, que era difícil, uma camada muito espessa, muito fundo, e agora nós estamos aí, é o nosso, basicamente, o principal business aí da Petrobras. Isso é muito interessante e também deixa ela muito forte por estar distante, fora de um problema como essa questão aí do Estreito de Hormuz, não isenta da oscilação do barril de petróleo, mas isenta da questão de transporte ali, bem mais tranquilo, sem ter esse tipo de problema de logística. Agora, Marcos, a gente sabe que, historicamente, tanto a Exxon como a Chevron, elas costumam ser vistas como empresas mais previsíveis, principalmente em termos, de governança e alocação de capital. A gente ter agora a Petrobras liderando esse ranking, muda um pouco também essa visão do investidor em relação a essa questão de governança, também de alocação de capital, porque existe muito questionamento sempre em relação à Petrobras, muito temor e muito risco embutido, com sempre aquele receio de intervenção política, de uso da estatal para questões políticas, ou seja, isso blinda um pouco a Petrobras nesse momento? É uma estatal. Na matéria anterior aqui, a minha participação, justamente você citou que o governo está fazendo ali algumas medidas para mexer no preço do combustível. Então, por ser uma estatal, o governo acaba sempre querendo mexer. Sabe que é um ponto sensível, muito em ano de eleição, sempre tem essas medidas populistas para mexer no preço do combustível. Sempre que um presidente fala em
interferir na Petrobras, em lucro e tudo mais, tem esse mal-estar ali, né, desse controle. Mas vamos lembrar que no ranking anual de 2025, no ano passado, ficamos em segundo, né, atrás da Exxon, né, que eles com 28,84 bi e a Petrobras com 20 bi. Então, assim, não está tão distante. Quem sabe, né, aí a gente vai olhar aí o copo meio cheio, meio vazio, né, justamente não tivemos essa performance, não fomos o primeiro, talvez no ano passado, no retrasado, quem sabe por conta justamente da desvalorização, da valorização do dólar frente ao real, né? Então, justamente esse efeito que causou agora, que o dólar desvalorizou, pode ter sido justamente o contrário, que não fez a gente ser nós temos os primeiros, né, nos anos anteriores. Então, tem sim, é claro, essa questão de ser uma estatal, mas historicamente falando, é uma empresa muito consolidada, muito robusta. Eu acredito que, sem dúvida nenhuma, vai ter os holofotes, vão estar mais focados agora para a gente, porque tem uma questão toda geográfica, né, de onde a gente está, que não somos afetados por esses tipos tão diretamente, de logística, por esse tipo de problema, como está acontecendo lá em Hormuz. E eu acredito que o investidor vai ver isso com muitos bons olhos e, sem dúvida nenhuma, pode ser um período muito bom aí para frente aí para a Petrobras. Agora vamos lá, Marcos, dividendos, né? Porque o mercado sempre costuma discutir muito a distribuição de dividendos da companhia, mas pouco se fala, até ganha menos holofote a capacidade de geração operacional do que geralmente dividendos. A gente sempre, quando vai ter divulgação de resultado, aliás, a expectativa são os dividendos extraordinários, enfim. Existe hoje uma subavaliação estrutural, talvez, né, da Petrobras em relação ao que ela efetivamente entrega de resultado, ao ponto que chegou à liderança desse ranking? Não, ela entrega bons resultados, sim, tá? O governo, inclusive, se beneficia muito desses dividendos. A gente sabe que, por exemplo, nesse ranking, nesse momento que foi analisado, a gente está falando do primeiro trimestre, né? Com um barril de petróleo ali já pegando o início do conflito, ali em março, e um barril já subindo, né? Só que só no final desse comparativo. Na próxima divulgação de resultados, teremos um barril. O dólar caiu também um pouco mais no período, né? Mas teremos um barril de praticamente um trimestre inteiro, né? Se continuar nessa oscilação cambial por volta de $100 o barril no mês de junho, teremos praticamente um trimestre inteiro com um barril próximo de 100 ali de junho. Então, isso dá um lucro, sim, para a Petrobras, isso dá um valor grande e, sim, beneficia, cai os dividendos, não vejo tanta distorção assim, não. É uma empresa vantajosa, é uma empresa que paga, historicamente falando, só de valorização, de rentabilidade, ela tem tido uma performance muito boa, talvez um dos melhores cases aí do ano, tá claro, né? Dadas as circunstâncias do que está acontecendo com o barril de petróleo, mas, né, historicamente falando, é uma das nossas principais empresas, um dos maiores pesos que nós temos no índice Bovespa, paga os dividendos, o governo se beneficia muito disso, e eu acredito que é uma empresa que ainda é muito resiliente. Sem dúvida nenhuma, é uma das melhores cartadas que nós temos aqui do Brasil. Perfeito. Quero muito agradecer Marcos Praça, diretor de análise da Zero Markets Brasil. Bem-vindo sempre por aqui, meu querido. Boa quinta-feira para você. Até uma próxima. Muito obrigado, Débora. Muito obrigado a todos. Até Ótima mais. quinta-feira.